Pode tudo. A gente vai começar, mas já começou antes. É um enorme prazer estar com você outra vez. O que eu disse, a gente começou antes porque quando reúne radialistas, jornalistas, gente de rádio e televisão, a conversa não para. Se a gente quiser, a gente vara 4 madrugadas conversando. E hoje nós vamos falar disso, de rádio, de televisão, contar histórias, falar de 2 pessoas muito importantes na radiofonia, no jornalismo, aqui no estado de Goiás e no Brasil. Comigo aqui nesse Pode Tudo, que a gente vai contar histórias de rádio e televisão, 2 pessoas que estão mitos aqui já no nosso meio de rádio e televisão. É um prazer enorme receber Theo José. Cassim, você falou assim que são 2 pessoas importantes no Rádio Goiás. Eu estou aqui com 2 pessoas importantes da minha carreira também. Além da importância no rádio, na comunicação, são 2 pessoas importantes demais na minha carreira. O Rangel foi quem me deu a primeira oportunidade na televisão, lá na TV Serra Dourada, que você, naquela época, era o diretor de jornalismo. E quantas vezes eu sentei na sua mesa pra gente falar sobre jornalismo. Você fazendo observações sobre o trabalho meu que estava conversando, eu tirando dúvidas e às vezes até reclamando do Rangel. Às vezes até reclamando do Rangel. Então, assim, eu tô um prazer enorme estar aqui com vocês, relembrar aquela época tão boa que eu tenho muita saudade, uma época de ralação total, as condições de trabalho não eram iguais às condições de hoje, mas é uma época que, poxa, ela foi muito rica, foi a minha base. Que bom. Né? E o José Carlos Rangel, narrador, comentarista, apresentador de televisão, estivemos juntos, né? Já estivemos juntos antes da Serra Dourada e continuamos juntos depois, né? Já tivemos Brasil Central, né? Brasil Central. Eu ouvia teu programa 1 da tarde, Cassim. À tarde, eu ouvia, eu era ouvinte, eu ouvia teu programa e ouvia muito a equipe de esportes com o Rangel, que era aquele timaço, né? Rangel, o Evandro Gomes. Pois é. Lédio Gonçalves, Jurandir Santos. Era os famosíssimos Crete de Ouro, onde eu fiquei de 70 a 98. Foram 28 anos na Rádio Brasil Central. É um menino de ouro, né, Rangel? O nosso Pode Tudo está no ar. Pode tudo. Apoio Cold Track Rastreamento. Seu carro na palma da mão. Bem, vamos começar a contar histórias, né? Que antes a gente se reuniu, encontramos lá embaixo, desde a entrada do prédio, subimos conversando, sentamos aqui, ofereci pão de queijo, ofereci água. Água beber, o pão de queijo continua intocado. Mas antigamente o jornalista era cerveja, era cachaça, né? Eu comi pão de queijo à tarde, não foi pouco, não. Mas eu vou. Bom, Theo, você começou já a contar nessa sua saudação, você começou a contar um pouco da sua história no rádio aqui em Goiás. Eu me lembro de você, garoto, com um gravadorzinho, indo para o autódromo, fazendo boletins em rádio. Sim, na antiga Rádio Araguaia. Isso. Eu comecei na rádio musical, que era lá no prédio do Cine Capri, isso. Eu comecei Agora Isso, ali na rádio musical eu comecei como assistente de programação. Era um discotecário, né? Naquela época eram as bolachas que tem ali atrás, e tinha o Guilhermando Duarte, que era o programador, que foi um professor que eu tive. E aí eu entrei, eu tinha uma equipe de som, gravava... Eu dava festa, nessas coisas, e eu queria umas músicas mais modernas, naquela época não tinha internet, a gente tinha que esperar o disco chegar, e o disco chegava geralmente atrasado em Goiânia. E aí eu fui lá, meu pai conhecia o dono, era o Dr. Rassi, eu não me lembro o primeiro nome dele, que era o dono da rádio, meu pai era médico também, então eu conhecia, ele falou, grava uma fita aí pro meu filho, aí ele falou, manda ele vir aí pra falar com o Guilherme. Aí eu fui. E assim, o programador, ele detestava esse tipo de coisa, né? Falei assim, puta, esse cara vem aqui me dá trabalho de gravar fitinha, não sei o quê, e eu não fui muito bem tratado na primeira vez, não. Quando eu fui buscar a fita, aí era fita cassete, aí eu fui buscar e aí eu conheci a rádio mesmo. E fiquei louco, eu vi aqueles gravadores de rolo gigante, eu fiquei louco, falei, caramba, que negócio legal. Aí eu falei pro Guilherme, Guilherme, deixa eu ficar aqui com você, cara. Eu arrumo a sua discoteca aqui, ó, limpo os discos, tudo. Ele falou, não, preciso não. Eu falei, não, deixa eu ficar, não preciso não. Aí um dia eu voltei. Eu falei, pô, Guilherme, deixa eu ficar aqui, cara, eu não te perturbo não. Aí ele falou, tá, então fica aí. E o Guilhermando, ele namorava, é casado até hoje com essa namorada. E eles brigavam muito. E o Guilhermando bebia também. Então tinha vez que ele chegava lá com uma ressaca monstra, aí ele falava assim, garoto, programa aí pra mim.
Aí naquela época, era umas. De cada rádio era um sistema. Um era um listão, que você fazia um xizinho na música e apagava depois, era tudo com lápis, você apagava depois. E lá era ficha. Então você colocava a ficha. Sei lá, Belchior, apenas um rapaz latino-americano. Aí colocava o disco do lado. Então o cara que ia tocar, ele tinha a ficha e tinha as músicas aqui do lado. E eu fazia isso. E achava o máximo, né? Pá, beleza. Aí o Guilherme foi embora. O Guilherme foi pra Rádio Brasil Central. Foi contratado pela Rádio Brasil Central. E o Vilmar Sintra, que foi o diretor comercial muito tempo da Jaime Câmara, ele era o chefe da Rádio Musical. Aí ele me chamou e falou assim, o Guilherme saiu, a gente te escolheu pra ficar no lugar dele. Pô, show. Aí ele falou, só que a gente não tem dinheiro pra te pagar, não. Aí eu falei, não, cara, eu tô aqui até agora sem ganhar nada, porque eu tô assistendo o Guilherme. Agora ele saiu, ele ganhava um salário, eu quero salário. Ele falou, não tem dinheiro não. Aí eu saí. Eu falei, não, então não vou ficar, pô, vocês estão querendo me explorar. Aí eu saí. Aí o Guilherme, na primeira oportunidade, me levou, mas eu entrei com aquele Ari Valadão. E quando o Íris ganhou a eleição, veio o Decretão. E aí você foi um dos felizardos. Caí. Mas o povo lá já conhecia o Zé Mário Cunha, que era o superintendente do CERN. O Zé Mário Cunha já me conhecia e tinha o que era lá de Rialma, gente, que cuidava das rádios. Zé Rego. O Zé Rego também me conhecia, porque eu já estava ali. Aí ele falou assim, na primeira oportunidade a gente busca. Eu falei, beleza. Aí eu voltei. E o Rangel tá falando isso, eu ficava mais sentado, eu me lembro da sala, a nossa sala do FM ficava assim, e a sala do esporte ficava aqui um pouco na frente, naquele jardim. E eu ficava mais sentado, tinha um sofazão lá na entrada, eu ficava mais sentado na sala de esporte do que na minha de programação, porque eu amava esporte. Aí ali tinha o Bretas, que foi presidente da Federação de Automobilismo. Zé Carlos Bretas. Isso, que ele tinha saído, aí ele tinha alguém lá dentro, resolveu fazer um programa de automobilismo. Mas ele queria comentar e não tinha ninguém para ler as notícias. Eu não sabia nada de automobilismo. Aí o pessoal de lá falou, você não quer ler as notícias pro Bretas comentar? Eu falei, quero. Aí vamos fazer. Aí eu comecei a ler. Eu não era narrador ainda. Não era locutor de FM ainda. Aí qualquer coisa eu queria. Aí eu fiz, e o Bretas começou a me levar pro autódromo de Goiânia. E aí eu comecei a gostar daquele troço. Ele entrava na pista, falava, nossa, olha os carros passando pertinho, porque ele era ex-presidente. Aí foi. Nisso eu virei DJ, né, de microfone, e comecei a me interessar pelo automobilismo. Aí o Peninha me chamou para ir para a Rádio Araguaia. Na Rádio Araguaia eu casei, eu precisava de mais dinheiro. Aí eu falei, pô, o Maurício Roriz, que era o diretor da rádio, ele era apaixonado em automobilismo. Aí eu falei, Maurício, deixa eu fazer uns boletins de automobilismo aqui. Aí criei o Máquinas e Pilotos. Eu falei, beleza. E dali foi embora. Quando surgiu a TV Serra Dourada, que vocês abriram a TV Serra Dourada naquela época... Maio de 89. O baixinho, meu nome, minha memória... O Ademar falou de mim pro Rangel. Falou assim, tem um menino aí que tá aí nos autódromos e tal, você não quer trazer ele pra cá não? Porque tinha naquela época uma máxima que automobilismo vendia. Automobilismo é cliente bom e tal. O Rangel, que não era bobo nem nada, falou, pô, então vamos fazer automobilismo aqui. Aí me contrataram, aí eu comecei ali. Eu comecei com o Ari Júnior, o Paca, monstro. Era eu e ele os iniciantes. E tinha o chefe de cinegrafia lá, meu Deus do céu. Zé Humberto? Zé Humberto me ensinou pra caramba, porque eu saía com ele pra fazer... No começo... A TV Serra Dourada dava o apoio técnico pro Rangel, que era o diretor de esporte. Depois é que nós criamos uma equipe própria só pro esporte. Aí o Ari virou câmera, porque ele era assistente. E o Zé Humberto, naquela época, e aquele jeito dele bravo, poxa, ele me ensinou tanto. Falei assim, ô garoto, faz de novo aí, não sei o quê. Me ensinou tanto. Aí quando o Rangel assumiu tudo, a parte técnica, tudo, o Ari veio com a gente, que o Ari era assistente, veio pra ser câmera. E aí eu fiz uma amizade enorme com o Ari, poxa... eu fui para um lado, ele foi para outro. A gente encontrava sempre. Quantas vezes a gente encontrou em Copa, essa coisa. O Ari, para mim, é um disparado melhor cinegrafista. Era o melhor cinegrafista realmente. Do Brasil de todos os tempos. Disparado. E eu sempre gosto de contar essa história. Ele era porteiro na TV Exato. Serra Dourada. O pai dele era porteiro. E ele tinha vindo da Coca-Cola, que os donos da Coca que tinham comprado a TV, tinha montado a TV. E ele estava na portaria.
o Ari Júnior. E ele viu o pessoal Na passar. verdade, era o Alô Brasil, né? Alô Brasil, que era também da grupo, Coca. né? Era do grupo. E ele falava, eu gosto dessa coisa, eu queria, o dia que tiver uma chance, eu coloquei ele para ser auxiliar de cinegrafia. Depois, quando ele foi fazendo, virou cinegrafista, um monstro. na Era uma cinegrafia. tique, né? Ele carregava aquela máquina de uma tique. Quando ele faleceu naquele acidente trágico, né? Os amigos que o conheciam, um dos depoimentos disse ser o Van Gogh da imagem. Olha só. Ele era monstro. Era fantástico. Você sabe que ele ajudava a desenvolver equipamento. Na época que ele morreu, estavam desenvolvendo aí, sei lá como é que chamava, 3 não sei o quê, que era uma... 3 CCD. Era e a Sony mandou um equipamento experimental para ele ficar gravando, testando e depois dar o feedback. Eu acho que isso aqui é isso, aquilo. Ele era monstro. Zé Carlos, você... Vou falar do meu você início, ficou porque o Theo falou do início dele. você ficou 28 anos só na Brasil Central, Só né? na Brasil Central. E quando fundou a TV Brasil Central, eu fui também para a TV Brasil Central. Fui o primeiro a fazer esporte na TV Brasil Central, junto com o Clomar Vieira. Todos nomes meus. Nessa época era Band, a TV Brasil Central Já era Band. Era Band. Tanto é que o Galvão Bueno veio algumas vezes aqui em Goiânia, 2 vezes ele foi lá em casa e caiu lá na minha sala. E tanto isso que eu dei pra ele. O Baltazar de Castro era o chefe da equipe. Baltazar de Castro. Ele vinha todo domingo, final de semana, lá pra chácara do Baltazar, no fundo do Country Club, lá na chácara São Pedro. Né? E nessas vezes que ele veio aqui, o Galvão, 2 vezes ele esteve lá em casa. Mas vamos falar do meu início. E conta do seu início. Igual o Theo também, no início dele ele não foi muito aprovado. Meu caso, eu era doido pra falar em rádio. Pegava latinha de massa de tomate, saia na rua gritando e tal. Em 1965, ano que o Anápolis foi campeão. Fiz um teste na Rádio Imprensa. Rádio Imprensa era Edson Rodrigues, narrador, Jairo Rodrigues, comentarista, Hernani Campos, o Cebolinha, repórter, Nunes Macedo, o outro repórter. Nunes Macedo. Isso, o outro repórter. Foram meus padrinhos de casamento, o Nunes e o Jairo. 65, o Jairão virou e falou, infelizmente, nós não estamos contratando, papapá. Isso em 65. Aí em 69... eu já estava trabalhando. Comecei em 67 na Rádio Carajá, tal. 69 estava fazendo um jogo no Jonas Duarte. Anapolini Séries, dezembro de 69. Terminou o jogo, eu tô saindo do Jonas Duarte. Quem estava lá fora? Jairo Rodrigues. Nós queremos te levar para Goiânia, temos boas referências sua, tal e coisa. Você vai trabalhar na Rádio Brasil Central e na Prefeitura lá de Goiânia. 250 em cada um, 250 na Prefeitura e 250 lá na Brasil Central. Eu falei, que dia que eu tenho que ir? Eu ganhei 120. Que dia que eu tenho que chegar? Você tinha quantos anos? Eu tinha 20 anos. Caramba. Tava fazendo 20, né? Porque eu tinha 19. Fiz 20 em abril. Né? Em dezembro, inclusive em dezembro de 68, eu estive no Maracanã, fiz pela Rádio Carajá. Brasil e Alemanha, Brasil e Inglaterra, preparativo para a Copa de 70. 2-2, 3-3. Inclusive na entrada no Maracanã, na antiga entrada do Maracanã, tinha uma bicicleta que o Pelé tinha dado na frente do Schuss, zagueiro da Alemanha. Os 2 melhores marcadores do Pelé foram o Schuss e o Vicente de Portugal. Tanto é que o Vicente deu uma butinada no Pelé e tirou ele da Copa, de 66. Então esse foi o início. Aí em 70 eu vim para Goiânia, 72 o Jairo, que não me havia aprovado de 65, me levou pro Popular, fiquei 22 anos no Popular, cheguei até a ser o editor de esporte popular durante 10 anos, fiquei 22 anos no Popular. Esse é o início. É por isso que eu disse aqui que a história do rádio, da televisão, tá aqui reunida nesse estúdio aqui. Porra. E são pessoas... Você veio do Bebedouro? Bebedouro. Junto com o Paulo Bérix. Eu vim de Barretos. Eu vim de Barretos. Você veio de Barretos. Você, Bordoni e Paulo Bérix. O Bordoni, o Luiz Carlos Bordoni, grande amigo, ele era de Catanduva. Catanduva, né? O Votuporanga. Eu confundo as 2 cidades. Eu sei que Barretos... Ou torcia para Catanduvense ou para Votuporanguense. Um dos 2. Bom, a história tem demais. Eu sei que a gente vai contando história, vai contando. O Theo tem uma passagem enorme pelos veículos, né, do Brasil, e morou 2 anos em Miami, né? Também trabalhando como narrador de esportes. Eu comecei nacionalmente, eu comecei na antiga Manchete, que hoje é a Rede TV. 95? Não, foi antes, foi com vocês. Eu fazia 94, então. Não, 93 eu fui embora definitivo. Porque você ali 90, 91,
Eu fazia a reportagem das corridas. Você fazia? Na Manchete, mas era freelancer. Não, mas eu fazia pra TV Cascavel. Era Tarobá. A Tarobá era a produtora. E aí, eles tinham um narrador, que é o Luiz Carlos Argo, que hoje está na ESPN, e tinha um comentarista que era o Lito Cavalcante, que trabalhou um tempo na Sport TV, hoje não está mais, e eu era o repórter. E tudo freelancer. O Rangel me liberava no final de semana, eu ia e eu trazia uma matéria. Daquela corrida que eu fazia, eu trazia uma matéria na segunda-feira pro Rangel. E aí, beleza. Aí um dia, o Alencar Júnior, que corria na Fórmula 3... Campeão brasileiro de 82. Exatamente. Aí o Alencar virou e falou assim, pô, Theo, esse negócio de repórter... Ele que me colocou pra fazer reportagem. Aí ele falou assim, esse negócio de repórter não dá dinheiro não, cara. Você tem que ser narrador. Você tem que ser igual o Luciano do Vale, igual o Galvão Bueno. Você narra. Aí eu falei, o Alencar, eu narro no autódromo, porque eu narrava no autódromo. As corridas de marcas, as corridas de moto. Eu narrava no autódromo. Eu falei assim, cara, eu narro no autódromo, mas tô aí, beleza. Aí eu fui pra uma corrida na Argentina, numa cidade chamada Rio Quarto, e aí eu cheguei lá, ele falou, você vai narrar? Eu falei, caramba. Aí eu fui lá e narrei. Aí, na época, tinha transmissão na Manchete, Fórmula 3 e Fórmula Ford. Quem narrava a Fórmula Ford era o Fernando Campos. Eu não sei o que aconteceu, que o pessoal da Fórmula Ford acabou... Falou, não, vamos mudar, não vai ser o Fernando. Aí ele falou, você quer narrar? Eu falei, não, caramba, narrar é melhor do que ser repórter. Aí eu narrei a Fórmula Ford naquele ano e no ano seguinte. Aí veio uma Fórmula Chevrolet, que era uma categoria nova, veio com muito dinheiro, também na Rede TV. Na Manchete. Aí eles falaram, olha, a gente quer que você narre, mas você tem que largar o resto. Aí eu falei, largo, tudo bem. E continuei com o Rangel, continuei na Serra Dourada, porque não era um dinheiro que compensava. Aí quando foi em 93, no janeiro, fevereiro de 93, o Emerson, que era o dono dos direitos da Indy, se desentendeu com o pessoal da Band. Tinha um novo sócio que era o Ricardo Scalamandré, que eu digo que é o meu guru, foi o cara que me ensinou, puxa, tanta coisa, de tudo, de televisão. Aí eles tentaram o Galvão Bueno primeiro, e não tinha ninguém, faltava 20 dias para começar o campeonato. E os caras falaram, os caras estão precisando de um narrador de Indy, que tá vindo aqui pra Manchete. Você tem fita de VHS, né, naquela época. Você tem uma fita aí para mandar pro Emerson, que ele não conhece seu trabalho. Aí eu falei, não, tenho. Arranjei uma fita, mandei. E o Emerson gostou e falou, não, eu quero esse garoto. Eu quero que esse garoto... Tanto é que quando me apresentaram pro Emerson na Austrália, a primeira corrida foi na Austrália. Quando me apresentaram para ele na Austrália, ele falou assim, você vai conhecer o Emerson, aí você fica com ele ali umas 2 horas para tirar dúvida. Eu não sabia a regra, eu não sabia nada da Indy, porque eu não acompanhava muito a Indy. Aí eu sentei na mesa, ele virou para mim, e a primeira pergunta falou assim, você é piloto? Eu falei, não, nunca fui piloto, não. Eu falei assim, não, porque você fala umas coisas lá, parece ser piloto, porque eu sempre fui muito curioso. Eu sempre era fuçador, eu perguntava as coisas. E aí, pronto. Aí eu fui pra Manchete, depois a gente foi pro SBT e aí acabou. Aí a minha carreira deslanchou. Aí do SBT eu fui pra PSN nos Estados Unidos, que era uma televisão a cabo americana. Depois, na volta, eu voltei pra Rede TV. Peguei um outro diretor também que... sensacional, o Zé Emílio Ambrosio, foi um cara que me ensinou muito, dava muita dura, mas me ensinou demais. E depois eu fui pra Band um pouquinho, e depois a Band me contratou. Eu fui pela Band pelo Esporte Interativo, que era uma empresa, que tinha uns jogos e tal. Aí a Band me contratou. Fiquei 12 anos, fui pra Fox no Rio, fiquei 2 anos e meio no Rio, fiquei agora 3 anos no SBT e tô aqui. E tô na Band de novo. Você fez uma volta... Fiz uma volta, eu tô aqui. Mas eu sempre pensei isso. Eu não esperava que fosse agora, mas eu sempre falei assim, eu quero voltar pra minha terra. Eu nunca abri mão daqui, eu sempre tive casa. E uma vez eu falei pro Emerson, eu falei assim, Emerson, mas isso não aconteceu. Eu virei e falei assim, Emerson, eu tô voltando pra Goiânia. E eu me lembro direitinho dele falar assim, o pássaro sempre volta pro seu ninho. E assim, hoje mesmo eu saí pra resolver umas coisas na rua e almocei sozinho. Eu gosto de almoçar sozinho. Aí eu almocei sozinho, aí eu tava pensando, né, olhando assim, tava no Bougainville ali na parte de fora, olhando, eu falei, cara, eu tô aqui de volta em Goiânia e tal.
tô bem. Eu gosto demais disso aqui. Que bonito, né? Eu gosto demais disso aqui. Também, eu não sou daqui, mas vim pra cá e adoro Goiânia, viu? Eu sou paulista também, igual você. Da onde você é, Sou de Aguaí, São Paulo. Encostadinho em Mogi Guaçu, Pirassununga, Limeira, Campinas. Sim. Aquela região ali. Zé Carlos, você narrou, você fez comentário, você apresentou, você tem um histórico no rádio esportivo goiano fantástico, né? Não só no rádio, como no jornal. Você ficou como editor do Jornal Popular, que é o mais importante jornal aqui do estado. Mas você parece uma enciclopédia. Você vai lembrando de coisas. Lembra de tudo. A memória fantástica impressionante. dos fatos que passaram pela sua vida, as coisas que aconteceram com você. Certo. Estive. Inauguração do Autódromo de Goiânia, certo? Fizemos pela Rádio Brasil Central. 28 de julho de 74. Isso, junto. Vai fazer 50 anos agora. Agora, dia Vai fazer, 28. 28 agora faz 50 anos. 50 anos. Aí depois, uns 6 meses, foi o Serra Dourada, não foi? O Serra Dourada foi 9 de março de 75. Eu tava lá Eu assistindo fui os o dois. primeiro locutor a falar do estado de Serra Dourada, às 8 horas da manhã, pela Rádio Brasil Central. No dia da inauguração. Eu abri os trabalhos da Brasil Central às 8 horas da manhã. Nós demos um drible. Seleção de Goiás contra Portugal. Lincoln meteu o gol. Nós demos um drible no Mané de Oliveira. Na noite anterior, teve um coquetel lá no Serra Dourada. Aí o Mané perguntou pro Jairo: Jairo, que hora que vocês vão abrir os trabalhos? Não, acho que no meio-dia tá bom demais. 4 horas antes do jogo tá bom demais. Só que nós abrimos às 8. E eu fui pra lá, 8 horas da manhã. E falei pela Brasil Central. Fui o primeiro a falar do Serra Dourada, né? Aí movimentando, reportagem disso, reportagem com o Pelé, falando da inauguração. O Pelé chegou no dia anterior aqui em Goiânia, foi lá pra Boate Cafona, ficou lá até tarde da noite. O Cafona, o Pelé. O Nunes Macedo tinha feito matérias com ele lá na Vila Belmiro, que o Jário tinha pedido. Quando o Pelé desembarcou aqui em Goiânia para assistir a inauguração do Serra Dourada, sabe o que ele queria ver? Nunes Macedo. Diz que foi o repórter que fez perguntas mais interessantes para ele na vida dele. Fora de futebol, fora de tudo, as perguntas interessantes que o Nunes havia feito para ele. Eu considero, não é porque é meu padrinho de casamento, o Nunes o melhor repórter, pela perspicácia, pela inteligência. Ele fazia pergunta na sua resposta. O segundo foi o Evandro, mas logo o Evandro era monstro. Mas logo o Evandro subiu para comentarista. Evandro era monstro. Monstro. O Evandro também subiu para comentarista. Então o Nunes foi repórter a vida inteira. Assim, eu vou te ficar falando, eu tô lembrando aqui. Gente, o Bordoni também era genial. O Gama. O Leleco. O Gama. O Leleco. O Leleco era uma inteligência também, né? Luiz Gama. Era divertido, né? Sabe? Poxa, o Ademarzinho, o Levi de Assis, quantos repórteres bons nós tivemos, né? Exatamente. E narradores também, né? Não, narradores um monte. Nossa, né? Assim, pra mim, o Edson Rodrigues é um top do Brasil, assim. Eu coloco influência no meu trabalho, que eu gostava de ouvir, é o Edson Rodrigues, eu sempre falo isso, o Zé Carlos Araújo. O Edson Rodrigues, ele tinha um gol que você nunca sabia o que ia sair do gol dele. Zé Carlos Araújo. Sou eu! Mudei e Subiu a bandeira amarela. O Edson, muitas vezes, eu me lembro, eu sou torcedor do Goiás e eu ouvi muito jogo de Goiás pelo rádio, né? E eu me lembro do Edson, por exemplo, quando tinha gol, que ele parava e falava assim: é golaço! É golaço! É golaço! E na época isso não era normal. O normal era gol. Então ele era um negócio... diferente. Sabe? Diferente. Eu fui me aproximar do Edson mais no final da vida. Pô, mas o Edson era monstro. Teve aquele gol histórico do Fernandão que ele marcou contra o Bahia. Contra o Bahia de bicicleta 4x4 no Serra Dourada aqui. Nossa senhora, a narração do Edson. Aquele negócio, torcedor, saia do estádio e pague o ingresso de novo. Volta pra cá pra continuar vendo o jogo. Eu trabalhei com o Edson acho que umas 3 vezes, em 3 rádios Eu diferentes. fui chefe dele. Foi. Olha a equipe nossa. Na Brasil Central? Em 76. Edson Rodrigues, J. Júnior, Júnior Santos, Lédio Gonçalves, Calazan, Luciano. Nós tínhamos 7 narradores. 7. Eu era o chefe dessa tropa toda. Você sabe por que eu lembro do Luciano Rangel, irmão dele, fazendo muito basquete? Porque a gente teve o Jockey muito forte, o Vila Nova muito forte e o Jaó muito forte. Eu fui com o Vila Nova em 74 E o Jockey foi campeão brasileiro, né? Foi então, eu lembro dessa época muito do Luciano no basquete. Em 74 eu fui com o Vila Nova no México, campeonato mundial de basquete. Eu e Clomar Vieira. O Vila foi terceiro e não foi campeão
porque o Mical, que era o técnico do Vila Nova, criou 2 brigas. Uma com o Igres Varese da Itália e outra com o Real Madrid. Foi quando o Vila descuidou no final do jogo e acabou perdendo. O Vila teve chances para ser campeão mundial de basquete em 74 no México. Isso não é saudosismo, pelo amor de Deus. Mas você vê como a gente era. Eu tenho batido muito numa tecla aqui, que ser torcedor de time goiano hoje é muito doído, é muito triste. Porque antigamente, qualquer time que caía aqui, a gente ia ganhar. Sofria. Ia ganhar. Com E a gente tinha o basquete monstruoso. Pô, eu ia na Ezepego ver jogo e ia no Jockey ver jogo. E tinha isso. A gente teve Carioquinha, a gente teve o Biratã. Robertão. O Fausto. Adilson. Fausto. Adilson. Então, assim, a gente, no automobilismo, a gente sempre tinha um piloto 2 campeões brasileiros. Então, a gente andou muito para trás. Na representatividade do esporte e também de profissionais. Você fala assim, a gente tinha 7 narradores na Brasil Central. É difícil você formar narrador, por exemplo. Hoje é um estilo de gente fazendo esporte, não há nenhuma crítica, mas é o estilo. Começaram a gritar demais, começaram a fazer umas coisas muito estranhas em rádio, em televisão. E eu acho que é difícil formar. Talvez é porque essa geração da qual nós estamos falando agora, ela tenha já saído de campo. E a que chegou ficou sem modelo. Ficou sem referência. Sem referência, ficou ruim. Você sabe uma coisa que eu tenho um amigo no jornalismo de televisão, que é o Flávio Rico, colunista, que está no R7. E o Flávio, de vez em quando, ele me liga perguntando algumas coisas, a gente conversa. E essa semana eu conversei com ele, porque ele fez uma crítica em cima disso. E aí eu falei, pô, Flávio, você foi muito feliz e tal. Aí ele ligou, a gente conversou. E eu tenho uma percepção de uns 3 anos que está faltando diretor. Para mim, hoje, nos meios de comunicação, estão faltando diretores, seja em rádio, seja em televisão, seja em própria imprensa escrita, internet, o que for. Para mim está faltando diretor para dar o norte, falar assim, como eu tive com vocês, sabe, gente de referência, já respeitava vocês. E chegava assim, pô, Theo, você fez aquela matéria ali, não era melhor você fazer isso? Não era melhor? E eu tive isso de muita gente. E eu guardo muito na minha cabeça algumas frases. Por exemplo, tem uma frase, não sei se vocês vão lembrar, do Evandro Brant, que era um locutor de FM muito bom que a gente teve aqui. O Evandro foi um dos melhores que a gente teve. E o Evandro, uma vez, eu fui gravar um texto e ele estava lá, lá na RBC FM. E ele estava lá e eu gravando o texto. Aí ele virou, acabei de gravar o texto, e ele falou assim, dá pra ficar melhor. Eu falei, dá pra ficar melhor? Ele falou, dá pra ficar melhor. Eu falei assim, Theo, coloca uma coisa na tua cabeça. Toda palavra tem vida. O muito é muito. O gostoso é gostoso. O pouco é pouco. E aquilo nunca saiu da minha cabeça. Eu falei assim, cara, toda palavra tem vida. A gente tem que interpretar. Então você pega, por exemplo, o Ferreira, que é o locutor de comercial, né? Quando ele fala assim, Hyundai, o melhor do mundo. Aí você fala, nossa, que coisa linda, né? E é dele, não tem jeito de você copiar, mas ele tem isso. Então, eu acho que faltam pessoas assim, para chegar pros... E os mais jovens ouvirem. Assim, vai por ali, vai por aqui, sabe? Isso que o Cassim falou agora há pouco tem muito sentido. Não só aqui em Goiás, Cassim, como também lá pra fora, São Paulo e Rio. Nós não temos hoje em São Paulo um Osmar Santos. Nós não temos um Fiore, nós não temos um Jorge Cury, nós não temos um Valdir Amaral, entendeu? Marco Antônio Siqueira de Matos, que foi da Nacional, ele e o Pedro Luiz eram os 2 grandes narradores Pedro Luiz. da Nacional. Então, Pedro Luiz. Depois ele ele faleceu no acidente quando era narrador pela Band, Marco Eles Antônio. até faziam uma musiquinha, Pedro Luiz e Jorge Moraes, não sei o quê, e jogavam os nomes do repórter e saía uma música. Para servir para os 4, para o narrador, para o comentarista e para os repórteres. Tinha Oswaldo Sangilardi da PAN, que fazia depois do jogo lá. A Rádio Camanducaia, falando para a cidade, cochichando para o interior. Era isso aí. Você sabe, de vez em, eu trabalhei 12 anos na Jovem Pan e graças a Deus eu tive uma relação muito boa com o seu Tuta, que era o dono, não o Tutinha, o seu Tuta. E o seu Tuta também me ensinou muita coisa. E na sala do seu Tuta, quando a gente... o seu Tuta tá afastado, ele tá doente, então ele tá afastado agora, tudo o Tutinha. Quando você entrava na sala do seu Tuta, tinha uns quadros assim com propaganda de jornal. Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, dos jogos da Jovem Pan. Então tinha lá, hoje... Palmeiras e Corinthians, e uma página inteira. Aí tinha lá quem narrava com destaque.
Narração do... Lá foi muito tempo o Deixa eu Silvério. ver. Silvano. Zé Silvério. Aí, Zé Silvério, comentário do Flávio Prado, não sei quem. Aí você fala assim, era importante. Hoje, se fizer isso, fala assim, assista aí pela rádio tal, e pronto, acabou. Por exemplo, você tá falando do Fiore. O Fiore eu ouvia muito com meu pai era corintiano, então para aqueles rádios de... Filco. Aqueles de 3 faixas, né? Onda média. E aí eu via Bandeirantes com o Fiore. E o Fiore tinha uma coisa que eu não sei, eu não conhecia o Fiore. Eu conhecia o trabalho, mas não conhecia o Fiore. Ele tinha uma coisa que eu nunca vi em nenhum narrador. Ele narrava com atraso. Era 30 segundos de atraso. E ele narrava direitinho. Então, quando saía gol, você ouvia a primeira torcida. Aí, sei lá, veio o Rivelino, não sei o quê, bateu e vai defender o goleiro e já a torcida tá gritando. Aí voltou pro Rivelino e é gol. Eu falei, cara, como é que ele consegue? Tem memória pra isso, Pois né? é, como é que ele consegue? O Fiore era monstruoso. Ele era romântico, né? Eu me lembro, ouvi muito o Fiore Giliotti. Ele começava assim, abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Fecham-se as cortinas. E ele falava do jogo, o céu estava azul, com tapete verde. Era bacana a peça, muito. Então o rádio, você não tinha televisão, você sonhava com a voz do apresentador, do narrador, você viajava na história dele. Eu até lembro agora a crítica do Flávio Rico que ele colocou, foi assim, que um narrador, ele não quis dizer quem era o narrador, assim, estava narrando um jogo no Premiere e ele ficava parecendo rádio, que ele localizava, assim, a bola está na intermediária, a bola está pela esquerda, a bola está pela direita. Porque esse rádio antigo, eu fiz muito pouco jogo em rádio, eu fiz muita corrida. Jogo eu fiz muito pouco. Esse rádio antigo, por exemplo, o Rangel posicionava a gente, saindo da área, atravessando a linha de meio campo. E na televisão você não precisa, né? Não é isso. O rádio você se posiciona. Hoje você não tem muito mais isso também, não. Jurandir Santos, você ouvindo ele na rádio, você sabia como estava o jogo lá no campo. Você estava na sua casa, ouvindo o Jurandir. Aí ele mostrava para você, tal, tudo. E tem uma do Jurandir que foi espetacular, foi de 73, decisão do primeiro turno, Goiás Atlético. O Paguete tinha jogado no Atlético e tinha ido pro Goiás, ok? E a decisão do primeiro turno de 73 foi Goiás Atlético. 1-0, gol do Paguete para o Goiás. Cobrou com juros o que lhe fizeram os atleticanos. Paguete! Como é que ele lembrou disso? Pá, e tal, e soltou essa na hora. Isso é arte pura. Você sabe que a frase que eu nunca mais esqueci, eu não trabalhava em rádio, eu sou de Barreto, São Paulo, eu sempre ouvi rádio, sempre gostei de voz, e sempre gostei muito, muito de ouvir rádio. E sempre fui fã de locutores, narradores. E uma vez eu visitando, já tinha mudado a rádio Piratininga, porque em Barreto tinha a Piratininga, e eu entrei para ver, ela tinha auditório, era uma coisa legal. Eu fui lá na técnica e lá tinha um papel escrito na parede, e eu nunca mais esqueci o que estava escrito ali. Rádio é diversão para quem ouve, para quem faz é um trabalho como qualquer outro. Entendeu? Para você trabalhar com vontade, né? Porque era diversão para quem ia te ouvir. Entendeu? Quem estava te ouvindo, aquilo era uma tremenda diversão. Mas para quem estava trabalhando, tinha que levar aquilo a sério, porque ele é um trabalho como qualquer outro. Você não podia entrar no espírito da diversão que o público tinha, né? E na verdade, e vocês estão testemunhas disso, quantos natais, quantas sexta-feira da Paixão, Ano Novo, que a gente não passou junto com ninguém, estava trabalhando, né? Não, teve uma sexta-feira da Paixão que o Habib Issa parou a transmissão na difusora. Deu meia-noite, era sexta-feira da Paixão. Aí ele largou o microfone falando, depois da meia-noite, eu não falo. Sexta-feira da Paixão, era uns 35 minutos do segundo tempo, ele parou a transmissão. O seu Tuta, na sexta-feira da Paixão e no sábado de Aleluia, ele só fazia igreja na Jovem Pan. Então, por exemplo, eu narrei Fórmula 1 lá. Aí tinha um treino de classificação no sábado que a gente transmitia. Quando era sábado de Aleluia, não tem treino. Não tem jogo, não tem. Aí era igreja, é porque ele é muito religioso, seu Tuta tá vivo. Ele tá doente, mas tá vivo. Então tinha isso. E eu acho que essas coisas são importantes. Quantos carnavais. Ó, eu peguei um rádio um pouco pra cá. Quantos carnavais eu fiz no Jockey, eu fiz no Oasis? A gente ia pra lá e ficava fazendo balneário. E fazia a madrugada inteira. E aí eu fico pensando hoje,
que a gente falava? Eu não me lembro. Porque, pô, a gente ficava a madrugada inteira. Entrevistava os amigos, tal, que estavam lá Sabe? participando dos bailes, tal. Essa era... Falar o quê? Ah, tá dançando. Você vê, Carnaval. era muito carnaval. doido. Transmitia carnaval. Transmitia carnaval. Transmitia carnaval também. A gente não tinha carnaval de rua aqui em Goiânia. Era o carnaval de clube. Eu fazia muito pela Rádio Araguaia e pela Brasil Central. Era um barulho tremendo, né? Falar no meio daquela farra era doida demais. Aqueles rádios pendurados aqui de retorno, né? De retorno. Olha, a rádio tem muita história. Nós estamos contando fatos, né? Mas tem história engraçada de coisas que aconteceram. Só para puxar a memória de Se eu vocês. te falar uma da Fórmula 1, pode? Pô, claro, já sei qual que é. Qual? É do amigo que a gente não pode falar, porque ele está aí com a gente ainda, né? Não, vou falar. Não. Romildo Silva. Romildo Silva. É um clássico, né? Um clássico. É um grande prêmio da França, em François Chevert, ou em Paul Ricard na França. Aí teve o treino classificatório e tal, e corrida rolando. Ledes Gonçalves no Olímpico narrando. Grande prêmio de Fórmula 1, né? Em Paul Ricard na França. Vamos ao grid de largada, Romildo Silva. Colocaram ele no plantão esse tipo de porque o Gonçalves podia trabalhar. Primeira pole position, François Chevert. Segunda pole position, Emerson Fittipaldi. Terceira pole position, Rony Peterson. Aí na segunda-feira nós fomos ver com o Romildo. Que confusão se arrumou, todo mundo era pole position. Ele falou, não, porque eu achei bonito demais. Agora ele falou o Gonçalves Lima. Esse era um plantão clássico. Gonçalves, Hugo Sérgio e Barbosa outro. Nunes. Era o trio da Brasil. O Hugo Sérgio também, um vozeirão do Hugo Sérgio. Irmão né? do J. Júnior. J. Júnior, que era um grande Tio do narrador, né? Ricardo Lima. Teve um amigo que... Ricardo Lima também foi um grande repórter. Grande repórter, o Ricardo Lima. Um grande repórter. Deixa eu puxar a memória de vocês para casos assim. Um amigo meu que trabalhava na difusora, é uma emissora religiosa, era mais na época, né? E ele foi fazer um horário que tinha a Ave Maria. Certo. E ele começou lá, porque botaram ele para fazer, né? E ele começou, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, que ele esqueceu, etc. Não, então vamos contar uma do O padre Beguele. queria morrer ou matar. Vou contar uma do Beguele. O Beguele cobriu o Atlético para a difusora. Nessa época ele estava na difusora. Ele está descendo a escada para ir lá pro Atlético. Era quase 8 horas. O Darcísio de Souza tinha que entrar às 8 horas. Beguele, vem cá. Darcísio de Souza ligou aí, não pode vir, você vai ter que fazer. Deixa isso comigo. Rádio cancela lá em Utuiutaba, eu que mandava lá. Pá. E tocou, e ele tava indo até bem. Ouvimos, tal. E tava até legal, mas no finalzinho, aí que ele deu a bola fora. Aí entrou assim. Ouvimos com General Costa, que pena, de Jorge Ben. Era Gal Costa, abreviatura de general. Ouvimos com General Costa, que pena, de Jorge Ben. Uma mais recente da Rádio Araguaia, assim, o Tancredo tomou posse, ficou doente, o Tancredo tava morre um tempão. Então tava tudo preparado, já tinha feito reunião, olha, se o Tancredo morrer, Rádio Araguaia, vamos segurar a onda e tal, não sei o quê. Aí o Paulinho Rasteiro, o Paulo Henrique, que era o folguista. Eu derrubei ele uma vez lá no Serra Dourada. Ele naquela cadeira dele, num dia de torneio início, eu desci assim e falei, nossa senhora, então eu tentei desviar, bum! Joguei o Paulinho. O Paulinho era uma figura. Aí o Paulinho tava no ar, né? E a notícia da morte dele foi num domingo à noite. Ele tava fazendo horário. Aí ele entrou, né? O jornalista deu a nota pra ele na Rádio Araguaia, ele entrou e falou assim: morreu, tá querendo dessa, pará. E a música que tava na sequência era o Chico Buarque Vai Passar. Aí falou assim, mas gente, vai passar. E pum, meteu lá, cara. Tem uma outra do Jesus Barbosa. Durante a doença do Tancredo, que foi diverticulite, todo dia Zanufo, aqui no Popular, ele escrevia: Tancredo vive, ele me avisou. Ele escrevia isso. Tancredo vive, ele me avisou. Até acontecer a morte do Tancredo. Tinha como é que é? O Otávio, lembra do Otávio Pimentel? Demais. O Otávio Pimentel veio de São Paulo, né? Cheio de pompa e tal. Aprendi muito com o Otávio Pimentel. Eu tava no FM, eu tava garotão no FM, e o Zé Mário Cunha gostava muito de mim. Aí eu sei lá por que cargas d'água. Falou, Otávio, põe aí o Theo pra ficar com você na M, ele te ajuda aí pra coordenar.
E eu fiquei com o Pimentel. E o Pimentel era macaco velho, monstruoso, né? E eu sei que um dia ele virou pra mim e falou assim: Theo, eu faço o seguinte, quando eu acordo de madrugada, sexta-feira, sábado, vou no banheiro, eu ligo aqui na rádio e falo com o pessoal da central, falo assim, como é que tá as coisas aí? Tô ouvindo, hein? E não tava nada, e ele ia dormir. Eu falei assim, ele ia pra São Paulo quase todo final de semana. Aí ele falou assim, quando você ficar aí no final de semana, faz isso. E fala assim, ó, o Pimentel pediu pra eu ficar de olho aí, como é que estão as coisas aí? Eu era muito Caxias, eu ficava em casa bebendo com os meus amigos, mas ligava o rádio da Brasil Central e ficava ouvindo. E aí ligava, de vez em quando ligava, falava, ô, como é que estão as coisas aí e tal. Aí um dia eu tô lá, ouvindo o Jesus Barbosa, doido, vira pra assim, não sei o que, tantas horas, é madrugada. Aí você queria mandar um abraço pro pessoal do Sepaigo e queria convidar o pessoal pra vir visitar a rádio. Ela tá à disposição de vocês e tal. Aí eu falei, aí eu liguei, eu falei, caramba, e o Jesus? Eu falei, olha, até hoje ele tá difícil, hein? Aí eu falei, tira ele do ar. Eu cresci, falei, tira ele do ar. Que é isso? Na segunda-feira o Jesus queria me matar, né? Por que é esse moleque? E não sei o quê, mas o Jesus era desse jeito, cara. Jesus era Sepaigo, pra quem não conhece, era o presídio daqui, né? Pode vir visitar aqui na rádio. Antônio Porto na Globo, Antônio Porto na Globo, lá no Rio de Janeiro. De manhãzinho, morreu o Gentil Cardoso, que era o técnico da Portuguesa do Rio. E ele combinou com o menino da técnica. À noite, a hora que eu falava, morreu o Gentil Cardoso, você vai entrar com uma música fúnebre e tal, pra gente lembrar do Gentil Cardoso. Ok. Beleza, então começou o Esporte no Ar na Globo, 8h30 da noite. Era das 8h30 às 9h. Eu lembro da vinheta, Esporte no Ar. Das 8h30 às 9h. Papá, programa rolando, tal. Antônio Porto entrou. Morreu Gentil Cardoso. Aí o menino da técnica depois, adiós, mariquita linda. Oh, meu Deus do céu. Antônio Porto também era muito doido. Teve uma história, deixa eu puxar a memória de você, teve uma história, o Moraes César, ele alugava o horário da Rádio Brasil Central, na época em que rádio era o grande veículo, eu trabalhava lá também. Ao lado. O esporte era ao lado do Moraes César. O esporte do outro lado era o Moraes César. Eu era o diretor artístico naquela época e ele fazia o programa, ele animava tal. Era o programa sertanejo e o Gonçalves... Mourão da Porteira. Mourão da Porteira era na difusora. Era na difusora. Lá era... Puxa vida, vou lembrar, até o final eu lembro. Mas aí o Gonçalves é que lia os comerciais, porque o pessoal usava a rádio como um meio de comunicação. Todo o interior ficava ouvindo. O fulano de tal está indo amanhã aí. Era para esperar, porque o ônibus passava no lugar e o sujeito descia, tinha que ter alguém esperando, né? E tudo aquilo era pago, tinha um dinheirinho lá, né? Se ficava o Amélio Alves fazia as anotações e depois, na hora do programa, quem lia era o Gonçalves, né? E o Moraes, ele punha o óculos na ponta do nariz e nem prestava muita atenção, ficava lendo carta e tal, enquanto o Gonçalves estava falando essas chamadas, né? Aí, numa delas, o Gonçalves diz, atenção, senhor fulano de tal, da fazenda tal, queremos comunicar que faleceu o seu fulano de tal, que era seu parente, assim assado, ele vai ser sepultado em tal horário, em tal lugar. O Moraes não estava nem aí, nem prestou atenção, né? Quando voltava para ele tinha o bordão dele, né? O Gonçalves acabou de ler isso, então voltou, Moraes, ele falou assim, tá bom demais e vai ficar melhor. Agora, Moraes era outro, esse é outro nome monstruoso. É verdade. Né? Monstruoso. Tinha um outro locutor que tinha uma voz bonita, mas ele era mal-humorado pra caramba, eu morria de medo dele, que era o Turmin. Ah, tá. O Turmin tinha um vozeirão, mas era mal-humorado pra caramba. Eu falava que quando ele passava na Rádio Brasil Central, eu ia pro outro lado. E o Antônio Humberto? Antônio Humberto, aí o óculos dele é 300 graus, né? Assim, pra enxergar e tal. Aí teve o lançamento daquela música do Martim da Vila, certo? Aí tá rodando o disco lá. E o Pisquilinha tá do outro lado da mesa. Tá do outro lado da mesa. Rodando. E o Antônio Humberto querendo saber o nome da música, e levantava e tal. Aí o Pisquilinha meteu a capa do disco, né?
Aí o Antônio Humberto não leu. Falou assim, ouvimos com Martinho da Vila, Canudo de Papel. Era um pequeno burguês. Por que é canudo de papel? Porque é bala na música. Perdei, O meu papel, meu canudo de papel. Tal. Teve uma minha na RBC FM. Eu fazia. Nesse dia eu estava escalado para fazer o domingo de manhã. A rádio parava, né? A rádio não era 24 horas, então a rádio abria às 6 da manhã e ia embora. E isso foi num domingo. E no sábado eu fui numa festa de um grande amigo meu e tomei todas. Aí eu lembro que eu dormi na rede, aí eu acordei, ainda bêbado. Aí eu falei, caraca, meia hora, era perto da Brasil Central. Aí eu fui embora, aí eu cheguei na Brasil Central. E eu me lembro que era um disco do Caetano Veloso, era a segunda faixa. Aí você colocava a segunda faixa. Aí eu coloquei a segunda, bom dia, não sei o que, coloquei a segunda faixa e falei, deixa eu dar uma cochilada. Quando eu voltei, acordei, tava ploc, tinha rodado o disco inteiro. Aí eu olhei e falei, caraca, aí já soltei o outro, dei a hora, soltei o outro e foi. Aí eu falei assim, tô ferrado. Mas graças a Deus que a Brasil Central naquela época não tinha muita audiência. Ninguém ficou sabendo disso. Aí passou uns 10 dias, eu contei, o Evandro Brandt era meu chefe. Aí eu contei pra ele, Evandro, teve um dia aí e tal. Aí ele deu risada e falou, pelo amor de Deus, eu falei, não, aprendi. Eu fiz várias vezes a madrugada na Brasil Central. O Zé de Moura matava demais a madrugada. E eu morava pertinho da Brasil Central, lá na Vila Nova, né? Aí, quando tô lá deitadão, dormindo, aparecia lá, Rangel, o Zé de Moura não foi de novo, sei lá. Eu ia, beleza e tal. Lembrei agora há pouco que o Theo falou da Brasil Central 24 horas, eu lembrei do Cuiabano. Cuiabano fazia, Não, o Cuiabano fazia madrugada. Da meia-noite a AM era 24 horas. 24 horas, né? Aí a Brasil Central colocou multiplex para multiplicar o som. Aí, não, agora ninguém aguenta a Brasil Central, não. Nós também aqui com a aparelhagem multicomplexada, então ninguém vai aguentar nós, não. Madrugada era difícil. Eu já fiz algumas vezes madrugada da meia-noite às 5. Era uma coisa difícil. Você não sabia nem se alguém estava te ouvindo, né? Eu falava. Mas tinha muita audiência, muita gente, sem notívago demais na cidade, né? Táxi, né? Tudo, muita gente. Porteiro. Vocês são de esporte, basicamente, e tem muita coisa de esporte. Eu me lembro um fato que aconteceu, já virou até lenda de um tal de Pacuzinho, que era jogador, não sei de qual time, era do Goiás. Pacuzinho, ele usava 2 camisas no jogo, uma pro primeiro tempo e uma pro segundo tempo, porque ele suava demais. Era uma camisa pro primeiro tempo e uma camisa pro segundo tempo. Elegante, hein? Pacuzinho. Campeão pelo Goiás em 66, o primeiro ano do Goiás. Esse era da minha época. Dizem que uma vez ele estava jogando, ele tomou uma pancada forte, desmaiou. Aí corre todo mundo, vai o massagista lá e tal, e levaram, passa éter para o cara ressuscitar. Sim, era éter. E era com éter. aquela bomba de respirador. E quando iam colocar no nariz dele, quando ia colocar assim, ele acordou. Viu aquela coisa se aproximando, ele falou assim, aos amigos da Brasil Central, eu quero falar que estou bem. Não, teve um lance Pensou que fosse microfone. Teve um lance do Pelé com o Pacuzinho, um amistoso Goiás e Santos. Aí o Pelé dando bronca nos caras dizendo, vamos embora aí, Carlos Alberto, vamos fulano de tal. Aí o Pacuzinho começou a falar com os caras do Goiás também. Vamos embora aí, Eurico, vamos embora aí, Simvaldo, tal coisa. Aí o Pelé chegou perto dele e falou assim, cala a boca aí, neguinho. Aí o Pacuzinho falou assim, e o senhor? Aquela época era muito bom, porque o repórter ficava colado. E ouvia tudo. Ouvia tudo. O Leleco, você vê que o tanto que o Leleco era Goiás, teve um jogo uma vez no Estádio Olímpico, o Benedito Gonçalves apitando o cheirinho. E o Leleco, torcedor do Goiás, com o microfone desligado. Ele, dessa vez, Benedito Gonçalves, o cheirinho não marcou pênalti para o Goiás, mas na próxima vez, com certeza, ele vai marcar. E pá, que segue o jogo, dali 2, 3 minutos, Goiás armou um ataque de novo, aí veio, foi pênalti. Aí ele virou, não falei que na próxima ele ia marcar, porque o Benedito Gonçalves ouviu ele falar que não tinha marcado o pênalti. Ele com o microfone desligado. O Leleco foi um dos grandes. Eu tive o prazer de trabalhar com o Leleco. O Leleco foi um dos monstruosos. Teve uma vez, isso era na Rádio K, era um programa de debate. E
Quem é que apresentava? Eu tinha uma pessoa que apresentava. Charles Pereira? Não é. Acho que era o Paulo Francisco apresentando. O Leleco ficava aqui, eu ficava do lado do Leleco, e do outro lado da mesa tinha o que falava o desencapado, o gordão. Washington Luiz. O Washington Luiz, que era um Washington gordão, né? Luiz. E eu sei que eles começaram a discutir. E tinha do lado dele também, no meio ali entre ele, tinha oh, meu Deus do céu, que é advogado, tava até agora, o Lorde, a gente chamava ele de Lorde, o comentarista, foi narrador. O Leds do lado. Aí o Washington começou a discutir com o Leleco, né? Aqueles bate-boca pesado. Eu sei que esse Washington levantou e foi pra pegar o Leleco. Aí o Leds entrou na frente e já levou junto. Entrou. Porque o Washington é enorme, né? Aí depois o Paulo Francisco já tava levantando, chegando em mim. Ele falava assim pra mim: segura aí, Theo, segura aí. E aquele passando aquele trator. Cara, o Leleco era demais. Você queria saber que o Leleco tinha bebido? Ele chegava no Serra Dourada. E ele bebia bem, né? Era profissional. Era profissional na bebida. Aí ele chegava assim lá no Serra Dourada. Não dá microfone pro Leleco hoje, vai sair merda. Não dá microfone. Tira ele da jornada, não é pra trabalhar. Entendeu? Quando ele chegava desse jeito, já podia escrever que não dava microfone. Ele mais no fim da vida, eu tomei muita cerveja com ele no Cabanas, que era ali perto do Goiânia Shopping. Tinha um Cabanas ali, né? E ele tinha um negócio, ele passava numa padaria que ele gostava e ele chegava com pão embaixo do braço. Nossa. Chegava com pão embaixo do braço, colocava na mesa e começava a tomar cerveja. Não, era demais, né? E isso faz falta hoje. Faz falta. Na verdade, as pessoas fumavam muito e bebiam muito, né? Bebiam muito. Fumavam e bebiam. Eu não sei O Cunha Filho era um negócio impressionante que ele fumava. Eu já bebia. O Cunha era algumas impressionante. emissoras que eu trabalhei, numa principalmente, no Brasil Central, tinha um redator. Ele tanto era redator como também era o noticiarista. Ele tinha na escrivaninha dele uma garrafinha. E ele levava na mochila dele e botava lá. Quando ninguém estava ouvindo, abria e bebia. A gente via, né? Ele bebia, passava o dia todo assim. Tive um outro também na difusora que bebia o tempo todo. Desde as 7 da manhã, quando ele começava, chegava para fazer o jornal, ele já estava bebendo. E ia a tarde toda. Você entrar no estúdio depois de alguém beber, Sim. aquele cheiro era um negócio insuportável. Você se embebedava por tabela, né? Por osmose. O Nickerson Filho, na maquininha, Hamilton. Eu fui o mais rápido. Eu vi o Nickerson como sendo o mais rápido na máquina Hamilton. O Nickerson fazia esses jornais do interior, tudo, em jornal de série, de outras cidades, tal, tudo. Nickerson foi pai do Totonho e do Rupert. Quando ele faleceu, Cassim, numa maneira de homenageá-lo, nós dedicamos 2 páginas do jornal O Popular para o Nickerson, no dia do falecimento dele, contando a história dele todinho, inclusive a passagem dele por Rádio São Paulo, Rádio Nacional, até ele veio transmitir um jogo em Ribeirão Preto, e aí ficou com, saudade aqui de Goiânia, ele voltou para Goiânia, não voltou. É mesmo? Ele não fez o jogo? Depois do jogo, ele veio embora para Goiânia, ao invés de voltar para São Paulo, para a Nacional, ele estava na Nacional, e voltou para Goiânia, aí eu dediquei 2 páginas para o Nickerson, rapaz, isso aí, eu não sei o que foi, o Tasso Câmara achou ruim demais. Aí eu fui lá e expliquei para ele. Não, mas por que ele achou ruim? Dele, né? Porque achou muito espaço? Dedicado ao Nickerson, né? Então eu falei, pelo amor de Deus, o cara dedica a vida dele aqui inteirinha à empresa. Qual mal que tem para você prestar uma homenagem naquele dia que ele vai embora? Não é isso? Foi, tá mal, ficou furioso, rapaz. Nossa Senhora. Vamos contar uma do futebol? Conta. 1966, você não estava 3 anos, 3 anos, eu tinha 3 anos. 1966, jogo do Campeonato Goiano, Goiânia e Anápolis, lá no Jonas Duarte. O Jornal do Jaime era diretor da Anápolis, foi depois deputado estadual, secretário de Segurança Pública, tal. 10 minutos mais ou menos do primeiro tempo. Naquele tempo, Cassim, era muito difícil ter a bola do jogo. Era a bola do jogo, era de coisa difícil. Hoje, cada time vem com 22 bolas. Sim, é verdade, vão jogar, mais os 11 que estão no banco. Cada jogador vem com uma bola. E antigamente, uma bola pro jogo era difícil. 10 minutos, pá! Zé Maurício Brandão apitou um pênalti contra o Anápolis. O Ronaldo Jaime estava aqui na tribuna do Jonas Duarte. Correu lá pro gramado, abriu o portãozinho, entrou e puf! A faca na bola. Pá!
a faca na bola. 10 minutos de jogo. Aí foi aquela maior dificuldade para arrumar uma outra bola pro jogo prosseguir. Você precisa de ver. Coisa difícil pro jogo prosseguir. Demorou uns 30 minutos para arrumar uma bola para ter um jogo prosseguir. Tinha umas histórias de cortar a luz do estádio, Teve, né? em 73, Direto, né? 73, decisão Goiás e Vila, ué. O Rolly de Jabe era diretor do Vila, né? Teve o primeiro jogo e esse foi o segundo. Aí o Goiás ganhou o segundo jogo nos 90 minutos, porque o Cheirinho, Benedito Gonçalves, expulsou 2 jogadores do Vila Nova, Fernandinho e Carlos Roberto. Sabe onde é que eles estavam? A confusão foi lá no meio de campo. Sabe onde é que eles estavam? Na bandeira de escanteio aqui. Os 2 não participaram da briga e foram expulsos. Aí o Vila terminou o jogo com 9 e aguentou o Goiás na prorrogação. Aí foi pro pênalti. Naquela época, o time batia 3 pênaltis. Eram 3 pênaltis, 3 isso. pênaltis primeiro. Você batia os 3 pênaltis, depois vinha o Isso, meu time pra bater. isso. O Goiás errou o primeiro. O Benedito Gonçalves mandou repetir. Bateu de novo, o Luizinho defendeu de novo. Aí o Vila foi e ganhou o jogo. Ganhou nos pênaltis. E tinha Aí umas histórias que eu tô falando de cortar a luz, tinha umas histórias também de cortar fio das rádios. Essa foi, Tinha isso essa também, foi a o Rony concorrência Jabe que entre as mandou emissoras. O policial cortar. É. O policial era torcedor do Vila, foi lá e cortou a luz. O jogo terminou 1h30 da manhã. Até descobrir onde era no trajeto que o fio ia para o Tinha esse negócio de trocar estádio. cortar fio de rádio. Ou, vou te contar, 70, lá em Catalão, por exemplo, a difusão na frente da Brasil Central. Aí eu já passava a seguinte técnica: vai lá, corta o fio dos homens, corta o fio dos homens. Eles estão na nossa frente, vai lá e corta. Era 70, você tinha que subir em poste para poder emitir jogo. Era a maior dificuldade. Estender o fio não era fácil, não. Falando em jogo e futebol, eu me lembro que eu fiz uma reportagem em Catalão quando tinha um time que era os antigos da seleção brasileira. E eles faziam espetáculos. O time do pelo Luciano Brasil. do Vale. Não, antes do Luciano. Antes do Luciano. O Garrincha estava jogando nesse time. Não sei se eram os milionários, um negócio assim. Tinha um time que chamava Milionário. E o Garrincha eram os grandes craques que tinham jogado pela seleção e estava jogando nesse time e fazia esses espetáculos caça-níquel. O Garrincha já não era mais ninguém, ele só gostava de beber. Isso. Né, coitado. E ele entrou, jogou 15 minutos. Jogou e todo mundo ficava naquela expectativa de que ele ia fazer alguma coisa empolgante, aquelas jogadas fantásticas que ele fazia. E não fazia. Aí passava uma bola para ele, não resolvia. Aí jogou 15 minutos, ele saiu, foi pro bar, encostou no bar, e a gente fazendo a matéria, porque tinha o Garrincha lá, fiz a matéria. Aí eu filmei o Garrincha ali encostado. Tinha um fotógrafo muito esperto. Quando aproveitou que o Garrincha estava encostado, ele catava uma criança, botava perto do Garrincha e fotografava. Certo, Tirava aquela, certo. botava outro, fotografava. Deve ter vendido todas as Sim. fotos. O pai que não gostaria de Sim, comprar sim. a fotografia do filho ao lado do Garrincha, né? Quer dizer, tem essas visões assim, comercial também. No mundo internacional do futebol, de automobilismo, tem alguma sacanagem também? Deixa eu contar uma de 50, do Garrincha. Garrincha, ao longo do futebol, virou compadre do Newton Santos. Nós trouxemos uma vez, eu e o Gersi, nós trabalhávamos popular, Luiz Gersi. trouxemos o Newton Santos para a pousada, para ficar lá uns 2 dias com ele. Aí o Newton Santos contou uma nossa que aconteceu com o Garrincha. Copa do Mundo de 58, beleza? Bola rolou, terminou o campeonato. Aí foram só, naquela época eram 6 jogos, né? Agora, Sim. Agora 7. Naquela época não tinha a oitavas. Isso. Entendeu? Aí era um jogo a menos na Copa do Mundo, 58. Aí a hora terminou. Até 70 foi assim. E até 70 foi 58, Brasil campeão da Copa do Mundo. Aí acabou tudo e tal. Aí o Garrincha foi conversar com o Newton, você vai, compadre, uai, já acabou? Que torneiozinho vagabundo esse? O Brasil tinha acabado de ganhar a Copa do Mundo. Que torneiozinho vagabundo esse, compadre? Automobilismo, assim, na minha época, eu não me lembro, mas eu lembro de uma história de futebol, e essa história foi contada pelo seu Tuta, que era o filho. O seu Tuta é filho do Paulo Machado de Carvalho, Marechal da Vitória, que dá o nome ao Pacaembu. Exato. E ele conta que na final da Copa de 58, aí na hora lá, foi Brasil e Suécia, e aí falaram assim, o Brasil vai ter que jogar de azul. A Suécia vai jogar de amarelo, o Brasil vai ter que jogar camisa azul. E naquela 58, época... né? Isso, o Brasil isso. jogou de azul. E aí ele ficou pensando no Marechal da Vitória, o Paulo Machado de Carvalho. Falou, cara, como é que eu vou falar para esses jogadores que eles vão entrar com camisa azul? O Brasil nunca jogava de azul. Como é que... Aí ficou pensando e falou... Nossa Senhora Aparecida. Aí que ele reuniu, antes de soltar a camisa pro time, ele reuniu e falou assim, olha, tive um sonho hoje com Nossa Senhora Aparecida e ela falou, joguem com o meu manto.
joguem com o meu manto que vocês vão ganhar, não sei o quê, não sei o quê. E aí ele falou, não sei o quê, vamos rezar agora pra Nossa Senhora Aparecida. E distribuiu que os caras pegaram a camisa igual uns doidos. E tem uma história que eu não me lembro qual era o jogador. Tinha um jogador que estava tendo um problema com a mulher dele, aqui no Brasil. E a mulher dele aprontava muito, o cara estava viajando e não tinha esse negócio de pegar o telefone e vou ligar, você tinha que pedir para telefonista, era um negócio complicado. Aí que ele acordou, ligou para a mulher e falou assim, ó, eu vou mandar te entregar uma joia e você vai fazer todo dia uma ligação para cá e dizer que o cara não estava bem na cabeça. Eu não me lembro quem era e fazia isso. E aí ela ligava e o cara, porra, não sei o que e tal. Depois chegou, descobriu tudo e tal. Então você vê, naquela época, o chefe de delegação... ele foi o chefe, né? Eles tinham uma importância, né? Sentia o clima, não é igual hoje, que você pega o presidente de São Paulo e coloca para ser chefe de delegação do Brasil lá na Copa América agora, e o cara não sabe nem... O cara, quem é esse cara aí que tá passando, né? Então você vê essa história. Agora, automobilismo, na minha época, eu não tenho muita história, não. Assim, sacanagem entre as equipes. Sempre teve, né? Assim, antigamente, hoje é mais difícil, porque hoje tem a história do computador. Mas na época da Indy, por exemplo, Indianápolis você... É uma corrida de 500 milhas. Então, eu me recordo bem desse número. Ou você vai parar 7 ou 8 vezes. Menos que 7 vezes, você não vai completar a corrida. E aí tem a história da bandeira amarela, tem a história da estratégia. Então, eu me lembro do Emerson. A gente teve uma relação muito boa no começo com o Emerson. Então, a gente, às vezes, encontrava fora. Porque Indianápolis é um negócio sensacional. Agora não mais. Naquela época era 1 mês de treino. Então era 1 mês que você convivia com os pilotos. Então a gente ficava 1 mês em Indianápolis. E aí acabava o treino, ia lá conversar. Os treinos começavam sempre assim 11 horas, meio-dia. Aí de manhã o piloto chegava e estava tomando café da manhã na equipe. Você era aberto, você tomava café da manhã. E o Emerson, às vezes, ele falava, cara, a gente vai na corrida blefar. Então, porque lá tem o negócio de você ouvir os rádios, todo mundo ouve. Aí você fala assim, vamos entrar. Entra agora. E é blefe, né? Você combinava. Isso aqui é pra entrar, isso aqui é pra entrar. E aí tinha equipe que... a Penske, né, que era a equipe do Emerson, que era boa. A Penske vai entrar, vamos entrar. E a Penske não entrava. E aí eles continuavam na pista. E tem uma história do Emerson, que foi em 95. Foi a primeira corrida no SBT. Era a primeira vez que ele estava fazendo corrida no SBT. Então tinha uma pressão. Pô, o Silvio Santos que é audiência, não sei o que e tal. Aí o Emerson disputando os treinos, eles estavam com um carro muito ruim, a Penske tinha um carro muito ruim, eles mudaram para um outro carro durante esse mês, o carro não andou, e aí no final, eles falaram assim, cara, vamos andar, tinha um carro chamado Reina, que estava indo bem, era um chassi Reina. Aí os caras falaram, mas só tem um chassi velho, porque já era, a Reina tinha os fornecedores que era dela, né? Pensa que era uma aventureira, vamos dizer assim. Aí falou, tem uns chassi velho aí de uma equipe aí e tal. Aí falou, pega lá o chassi velho. E o Al Unser Jr., que era o companheiro do Emerson, que era o queridinho naquela época nos Estados Unidos, era o top. O Al Unser ficou com muito medo de andar naquele chassi em Indianápolis, que era um chassi que ele não sabia quem é que estava bem acerto, se tinha rachadura, esse tipo de coisa. E o Emerson não. O Emerson falou assim, não, me dá esse troço aí que eu vou andar nesse negócio aí e tal. E andou bem. Aí quando chegou no último treino de classificação, que ia fechar o grid, aí o Emerson foi primeiro, fez um tempo que ia garantir ele no grid, e o Al Unser estava com medo. E aí o Al Unser entrou, e lá são 4 voltas, né, para classificação. Você tira uma média das 4. Aí na primeira volta o Al Unser não foi bem, e tem uma história que você jogava eu não sei se hoje é assim, você jogava uma bandeira branca que você estava abortando a classificação. Aí o Al Unser foi mal. Ele não foi bem. Aí o Emerson entrou. Era a última tentativa, o Emerson entrou. O Emerson foi muito bem na primeira volta, foi muito bem na segunda volta. Ele ia classificar. E o Roger Penske jogou a bandeira. Porque falou assim, o Emerson vai classificar, o Al Unser não, vou arrebentar com o Al Unser. Jogou a bandeira e a Penske não classificou naquela época. Eu lembro disso claramente, que foi assim, ferrou. Sem o Emerson, primeira corrida de 500 milhas no SBT, ferrou, né? Aí a gente ficava assim no box e esperando o Emerson sair. O Emerson saiu do carro puto. E o Emerson era muito profissional, ele não xingava, ele saiu puto. A gente começou a seguir o Emerson para ir até a garagem, ela era a garagem. Aí eu me lembro que eles fecharam a porta da garagem e você só via o Emerson gritando: "Fuck you! Son of a bitch!
funk, eu vi gritando. Aí eu falei, Ele percebeu que sabe? sacaneava. Sim, sacou na hora. Aí eu falei assim, puta, vai dar uma puta entrevista, né? Aí o Azenha, que era o repórter, tá esperando ele sair. Quando ele saiu, ele com um bonezinho lá da Marlboro, todo bonitinho. E, sabe? Então, ele era demais. Ele tinha esse lado e não correu. Deixa eu contar uma boa do Gonçalves Lima. Conta. Pra nós divertir com um Claro, ué. Lá no Serra Dourada, Vila Nova jogando, Ledes Gonçalves narrando o jogo. Gonçalves no plantão, ok? Bora no ataque do Vila. Para Tulica, para Danival, pra fora! Ledes. Momentinho Gonçalves, vem de novo Vila, olha o Tulica, olha para Danival, na trave! Lantes, é o seguinte, essa desgraça preta desse Danival não faz gol de jeito nenhum e tá pegando fogo aqui no cerne e inclusive no meu instrumento de trabalho, que era a peruca dele. Rapaz do céu, foi 4 carros do Corpo Bombeiro para o Central, era um foguinho na cortina da sala do Moraes Serra, um foguinho desse tamanho assim, ó, desse tamanho. Tá um incêndio aqui na Barão Central e tal, aquele maior escândalo, entendeu? Inclusive meu instrumento de trabalho tá pegando fogo, que era a peruca dele. Era a peruca dele mesmo. Não, ele, em dezembro, assim, todo mundo duro, perto do Natal, aí ele... Não, ô Jairo, você podia me fazer um valezinho de R$50 aí? O Jairo falou, não tem não, só se você tirar a peruca. Se você tirar a peruca, eu não vou nem fazer vale, não, vou dar pra você. O Gonçalo rodou pra lá, rodou pra cá, rodou pra lá. Tirou a peruca. Dá essa desgrama aí. Dá logo esses 50 aí. E jogou a peruca no chão. Ô, Angel, tinha muita briga na equipe, né, nessas épocas? Assim, briga? Não. Era um clima mais ameno, não era? Eu era padrinho de seu menino, o outro era padrinho do outro, era desse jeito, antigamente, 70. O Evandro, não sei de casa. O Evandro Gomes, eu levei o Evandro para ele conhecer a esposa dele. De manhã, um dia, ele chegou, Angel, tem uma menina que tá me ligando aqui todo dia, você me leva lá pra conhecer? Levo. Ela estudava no liceu, a esposa dele. Sim. A esposa do Evandro. Sim. Aí tal. Esqueci o nome. Ele não saía lá de casa, o Evandro Gomes e tal. E era pão duro desde aquela época? Desde aquela época. Ele e o Edson Rodrigues, a conta dava 8,78, eles tiravam 8,78. Não, os dois, quando viajavam, aí ia pro café da manhã tá pago, né? Eles pegavam o café da manhã, levavam, era o almoço e jantar. Era o almoço e jantar, o Evandro e o Edson. Aí o Edson inventava uma história assim, não, eu não posso almoçar porque vai ser ruim pra minha voz na hora do jogo. Era pra comer o café da manhã. Então, igual o Theo falou, era uma época maravilhosa. Eu chamava você, tinha sempre festinha nas suas residências, você era padrinho do meu filho, o outro era padrinho do outro, então, e aí por diante, entendeu? O público mudou e mudou a forma como se faz jornalismo esportivo, ou foi a forma do jornalismo que foi se alterando ao longo do tempo e moldou o público também? Eu acho que o público não é tanto assim não, Cassinho. Eu acho que foram as pessoas mesmo que... Começou com a economia, começou com as equipes não indo mais para estádio. Aí com essa história das equipes não ir mais para estádio, eu acho que pasteurizou um pouco. Por exemplo, o narrador... Ele perdeu muito, né? Porque quando você vai pro estádio, principalmente no rádio... A sua emoção é outra. E aí começou essa história assim, eu quero ser narrador. Igual o Rangel tá falando, a primeira vez eu fui reprovado. Então, quando eu fui falar na Rádio Jovem Pan de São Paulo, eu já fazia narração da Indy na manchete. Eu já era um narrador de TV aberta no Brasil. Eu me lembro que o Carbone, que era o diretor de esportes, ele não está mais entre a gente, eu cheguei lá um dia à noite, tinha uma pessoa que indicou, aí ele falou assim, liguei, aí o Carbone falou, vem aqui depois das 7, que acaba o nosso jornal, ainda a Voz do Brasil era das 7 às 8, né, depois que mudou. Aí a gente conversa aqui tranquila. Eu fui lá às 7 horas da noite, cheguei, ele falou, a gente tá querendo uns boletins de Fórmula, boletim, hein, gravado, de Fórmula Indy e tal. Você faz pra gente? Faço. Assim, você se importa de entrar dentro do estúdio de gravação e gravar uns 2 boletins pra gente ver como é que é você? Eu falei, não importa, não. Eu entrei lá e gravei os boletins e falei assim, legal, é isso e tal. Passou um tempo, qualquer um fala, né, Cassim? Hoje qualquer um fala. Hoje o cara fala assim, meu sonho é ser narrador e já entra e narra. Por quê? Porque não tem mais. Igual o Rangel falou, eu ganhava 120,
me ofereceu 250. Hoje é muito raro isso. Eu me lembro que quando eu comecei aqui, de vez em quando chegava alguém e falava assim, cara, tem um locutor lá em Morrinhos que é bom. Tem um fulano que é bom. Lá em São Paulo também, fala assim, tem tem o Zé Manuel de Barros, Londrina, fala assim, lá em Londrina, na Rádio Pai Querer, tem um locutor bom e tal. Aí os caras, vamos ouvir. Hoje não tem mais isso, cara, assim. Hoje não tem mais proposta. Tanto é que um menino de Maceió foi pra Globo, o Edson Mauro? Edson Mauro. Eu lembro quando ele chegou na Globo, ele tinha 20 O Vanucci saiu lá de Minas, Uberaba, Uberlândia. Alguém viu o Vanucci no rádio, ouviu o Vanucci no rádio e falou, pô, esse cara aqui tem uma voz boa, vamos trazer ele pra gravar off na Globo. Ele era só gravador de off. Milton Neves saiu de Moçambique. Exatamente. Aí foi pra São Paulo. Começou a fazer trânsito. O Milton Neves na Rádio Jovem Pan, ele começou a fazer trânsito. Olha, a rua tá interditada, não sei o quê. Hoje qualquer um fala, Cassim. Qualquer um fala. Hoje o primeiro passo seu em rádio é você, se você não falar, se você falar, você faz polícia. Eu fiz muito tempo polícia. Direto do casarão da 14 de julho, as últimas do dia, entendeu? Primeira coisa é... Eu fui repórter policial, eu tinha um bordão que depois algumas pessoas reclamaram, outras aplaudiam, contava todas as histórias policiais lá na Rádio Piratininga naquela época. Aí eu dizia, terminava o programa para não ter problema com o público, falava assim, se você não quer aparecer, não deixe acontecer. Entendeu? Mas tá certo. É bom, não é? É bom. Eu falava pra poder livrar minha cara, né? Porque eu falava de todo mundo que tava no boletim da polícia, porque eu fazia o texto a partir do boletim da polícia. Gente, tem história demais. Nós não vamos encerrar as conversas. Nós vamos fazer a pausa para uma próxima edição. Com certeza. Que virá sem dúvida nenhuma. Com certeza. Pô, tem tanta coisa pra contar. José, que prazer rever você prazer e ouvir meu, as suas Cassim. histórias. Cara. Prazer é meu, as histórias de vocês. O que eu falei pra você, eu tô querendo levar o Rangel e tal. Eu falei, o Rangel é contador de história. O Rangel é bom, assim, eu não tenho essa memória. Eu não lembro dessas coisas que, tal dia no jogo. Eu lembro de alguma coisa, mas não lembro dessas histórias, não, sabe? Eu lembro, eu tenho uma memória de alguma época lá atrás, por exemplo, a Copa de 70 eu lembro direitinho. Eu tinha 7 anos. Mas se você me perguntar da Copa de 2002, eu lembro quase nada. E o time do Goiás, que foi campeão de 66, seu time do coração, você sabe? Não, 66 não. 73 eu te falo. 66 não. Não sabe, não? Não. Joel ou então o Gonçalino. Baltazar, Macalé, Japonês e Dias, Pacuzinho Índio, Eurípides, Simval, Marrom e Paulinho. Esse é o time do Goiás, campeão de 66. É o primeiro Caramba! Que memória! Gonçalino, o Gonçalino é que depois virou massagista. O Gonçalino era da época que eu era mascote. E o Joel Galinha Preta veio de Brasília. Era o outro goleiro. Cara, eu não sabia que o Gonçalino tinha sido jogador. Era o goleiro, eram os dois goleiros, era o Joel e o Gonçalino. O Joel eu lembro, de fotografia. E o Gonçalino eu lembro. Em 73, foi quando eu comecei a torcer pelo Goiás, eu fui mascote. Mascote naquela época eram os garotos que entravam na frente do time, uniformizado. A gente ficava ali esperando e entrava. E naquela época, quando você entrava, aí o time jogava, você sentava do lado do banco. O banco era aqueles bancos de cimento, e aí ficava do lado assim os mascotes. Tinha uns 10, 12, e tinha os jogadores na época era laranja, não tinha Gatorade, tinha nada disso, né? Era laranja, então para hidratar o jogador era laranja. E muitas vezes tem até uma história boa lá de São Paulo. Tinha as laranjas batizadas, né? Eles colocavam coisa na laranja pro jogador ficar doidão. E aí tinha as laranjas batizadas. Teve uma vez, eu não me lembro quem era, tá vendo? Se fosse o Rangel eu lembraria, eu não me lembro quem era o repórter. Mas essa história é famosa. Rádio Bandeirantes. Aí ia jogar o Corinthians e não sei quem. Eu vou depois pegar o nome, na próxima vez eu trago. Aí o Corinthians estava subindo, o repórter... Pegou a laranja. O massagista geralmente era o que levava as laranjas. E aí o cara pegou a laranja, mas não, bicha pumba. Aí ficou doidão. E aí começou a narrar o jogo. O repórter começou a narrar o jogo. Começou a narrar o jogo. Caralho, sabe quem gosta de fazer isso com a gente? É o Sombra, que foi massagista do América, Morrinho do Goiatuba, do América Morrinho. Quem dá as coisas pra gente, no dia de transmissão, é esse Sombra, que é vivo até hoje, trabalhou em Morrinhos no início do ano, no Campeonato Naquela não tinha exame antidoping. Não tinha exame antidoping. Então... Você imagina. Eu fui repórter e cheguei a narrar futebol. Quem comentou isso, eu lembro quem comentou, ele não está mais aqui, então a gente pode até falar,
Foi o Osmar de Oliveira, que era médico do Corinthians. Médico do Corinthians. Que falou, não, o cara já mandou bala. Eu me lembro que eu ficava acompanhando os jogadores do Barretos, e eu me lembro do massagista aplicando injeção na veia. Era um Gluconergan. Gluconergan, que é um energético. Você corre 2 dias seguidos. Pois é. Pois todo mundo tomava essa injeção. A ampola era desse tamanho. Você imagina o tamanho da agulha, meu Deus do céu. E aquilo demorava para entrar, porque era muita substância. O cara engordava 4 quilos, né? Depois de tomar uma. Era para dar energia para jogar. Eu vi, achava normal aquilo. E uma vez eu falei, eu estava meio desanimado, eu tomei uma injeção daquela. Fui na farmácia, podia tomar, não tinha exigência nenhuma. Eu tomei aquela Gluconergan quando eu precisava de um pouco de energia. Zé, que maravilha de memória. É uma enciclopédia, cara. Que honra e satisfação te receber aqui depois de tanto tempo sem te ver. Você teve um período que eu conversei com seu filho. Com você estava com Emerson, amigo. Emerson. Eu conversava perguntando de você. Você esteve doente. Eu falava, onde é que está seu pai? Ele, não, melhorou, graças a Deus, ele tá bom. Eu falei assim, olha, esse aquele danado. Se ele morrer sem dar uma entrevista pra mim, eu mato ele. Agora deixa eu contar uma coisa da época sua. É muito boa essa. E do Rangel. Eu era repórter, né? E o Rangel era meu chefe. Então saía, a gente tinha um golzinho. O nosso carro de reportagem era um golzinho. E quem dirigia era o câmera, e era o Ari. Era o Ari. Que a gente foi fazer uma matéria perto ali de Catalão, Lago, os Três Anjos. É uma corrida de jet ski. Aí era uma corrida o final de semana todo. Então a gente chegava no sábado, dormia e ia voltar no domingo. Aí nós estamos indo, né? Eu virei pro Ari e falei, Ari, nós vamos ficar onde lá em Três Anjos? Porque o Ari é que resolvia essas coisas com o Rangel. Aí ele falou, não, o Rangel falou pra gente procurar um cara lá da organização e ele vai arrumar um lugar pra gente dormir. E eu odiava isso, assim, procurar a organização. Aí eu falei, o Rangel tá de sacanagem, cara. Eu não vou procurar cara nenhum, não. Eu tinha cartão de crédito, naquela época cartão de crédito era um status, tinha cartão de crédito. Aí eu falei assim, eu vou arranjar um hotel. Aí eu passei em Catalão. Eu falei assim, vamos no melhor hotel. E o Rangel vai pagar. Aí tinha um hotel bacana lá, que tem até hoje. Outro dia eu vim em São Paulo. Acho que é Rio Claro. É um hotel bacana. Hotel Rio Claro, bem assim. Na esquina, assim. Bacana. Eu falei assim, aí eu passei e falei assim, Ari, é esse aqui o hotel? Aí ele falou, não, esse hotel é muito caro. Eu falei, não, o Rangel vai pagar, é aqui e tal. Aí dormimos, tal, beleza. Voltando segunda-feira, né? Domingo a gente voltou, segunda-feira. Chego lá pro Rangel, falei, Rangel, tá aqui a conta do hotel. Ele falou, que conta do hotel? Eu falei assim, conta do hotel, né? Porque eu não vou procurar ninguém. Não, hotel caro. Eu falei assim, não, a gente tem que ter tranquilidade pra trabalhar e tal. Eu sei que ele ficou bicudo comigo uma semana. Aí ele falava, pô, o Rangel era. E que Caldas Novas? Quando a gente ia fazer coisa. Lembra que tinha um monte de evento na pousada? Pousada. Aí era bom. Aí era bom. Aí não tinha gente de correr, aí era bom. Figura. Foi uma honra receber você aqui, José Carlos Rangel, meu amigo, grande narrador, grande apresentador e um historiador do futebol e das coisas de esporte nessa terra. O prazer foi todo meu, Cassinho. É claro que, como o Theo disse, a gente pode voltar numa outra oportunidade. Tem muita história pra gente contar, né? Tem sim. Tem muita história pra gente contar. Alguém precisa ter um tempo para escrever um livro sobre isso. Tem. Contar essas histórias todas. O Rangel tinha que escrever um livro sobre essas coisas. Pois é, a gente pode ajudar a arranjar patrocínio para isso, viu? Fica combinado assim. O Scratch de Ouro, por exemplo, é uma coisa que tem que ter uma história. Tem que ter uma história. Tem que ter uma história. Aí agora estão usando Scratch de Ouro de novo, não estão? Então, lá na Central, né? Estão fazendo nas transmissões lá do Campeonato Goiano e tal. Você usa o mundo em sua casa. Mas eu vou ser bem sincero. Eu não sei, não gosto. Não é aquilo que era antes, né? É totalmente diferente. Deixa pra lá. Deixa a ética, vamos lá. Foi muito bom. Eu tenho te visto ultimamente, porque estávamos lá juntos, na mesma emissora, fazendo nessa sua volta a Goiânia. E é sempre um prazer ver você, conversar com você. A gente vai parar, porque senão a gente vaza a noite aqui. Até podcast tem horário, né? Sim. Uma honra muito grande receber vocês, amigos. A honra foi minha. Obrigado, viu? Obrigado a vocês. A você que acompanhou, a gente tem certeza que foi um momento, um tempo todo foi uma coisa muito agradável. Espero que você curta e a gente vai voltar a conversar sobre isso, porque nesse espaço aqui pode tudo. Pode tudo.
Apoios Cold Track Rastreamento. Seu carro na palma da mão.